Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos retornando aqui para darmos sequência à nossa devocional da semana. Eu sou o pastor José Cláudio Adão e convido você para junto refletirmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente sua vida, sua casa e toda a sua família. O tema nosso de hoje é o portador da graça. O texto escolhido é Romanos capítulo 5, versículo 21, que diz: Já a graça, uma vez que Deus está consertando as coisas por meio do Messias, nos convida à vida, uma vida que continua para sempre, que jamais terá fim. Meu querido irmão, minha querida irmã e todos aqueles que nos ouvem, eu sei que você já ouviu essa palavra muitas vezes, a palavra graça, e que às vezes ela está soando em seus ouvidos como uma palavra comum, mas a palavra graça, ela tem um significado importantíssimo, e na sua ação graciosa, Deus fez toda a diferença em nossas vidas, porque nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Nos tirou de um charco de lodo e colocou nossos pés numa rocha e firmou os nossos passos. A graça é o favor imerecido de Deus. A graça do Senhor se manifestou lá no início, quando o pecado tomou ocasião e fez um estrago tremendo nesse mundo. Foi quando nós decidimos ali, por meio de nossos pais, Adão e Eva, a nos separar de Deus, a abandonar Deus, a virar as costas para Deus. E é nesse momento dramático da história que a graça se manifesta, que Deus faz promessas de salvação para as nossas vidas. Quero contar uma historinha bem rapidinho para que você possa compreender um pouquinho melhor o que é graça e o seu significado. Uma determinada vez, um casal tinha um filho jovem, que foi assassinado por um outro jovem. Aquele era o único filho que eles tinham, e eles o amavam incondicionalmente. Mas, infelizmente, esse outro jovem tirou a vida desse menino. E esse jovem foi para a cadeia e foi sentenciado a muitos anos de prisão. Esse casal um dia foi visitar esse jovem para conhecê-lo, para conversar com ele. E eles foram tocados, imaginamos com certeza por Deus. E eles tiveram compaixão daquele jovem, que por aquele ato que ele tinha cometido, ele tinha destruído a sua própria vida. E esse casal vão até os tribunais e pede a inocência daquele jovem. E ele os tira do presídio e o leva para a sua própria casa. E ali cuidou daquele jovem. E deu de volta àquele jovem o mesmo lugar, o mesmo quarto, as mesmas posses que era do filho. E cuidou dele até a maturidade, até que ele pudesse seguir o seu caminho. Isso é graça. É quando você dá algo a alguém que ele não merece. É quando você retribui a pessoa com bem o mal que ele te fez. Isto é graça. A graça é o favor imerecido. E foi isso que Deus fez conosco. Nós merecíamos a morte eterna, porque estávamos condenados à morte eterna. Mas Deus, por meio do seu Filho Jesus, nos deu salvação. Por nossa causa, Cristo teve que morrer na cruz. Mas Deus não fez isso por indignação, Deus fez isso por amor. E além de Deus nos ter dado salvação, uma salvação que nós não merecíamos, Deus ainda nos prometeu a herança do próprio Filho Jesus. Coisa maravilhosa. Quem nos trouxe a graça de Deus foi Jesus. A graça e a verdade vieram por meio dele. Está lá em João capítulo 1, verso 17. Aliás, ele habitou entre nós cheio de graça e verdade. Note bem essa expressão,
cheio de graça. Ora, a graça, na verdade, é a maior de todas as bênçãos de Deus. Existe a graça comum e a especial. A graça comum alcança a humanidade inteira, ou seja, toda a criação de Deus, e se refere a um cuidado de Deus em querer sustentar, em poder sustentar a sua criação. Já a graça especial, ela alcança aqueles que respondem o chamado do Evangelho, aqueles que ao ouvir o Evangelho se identifica exatamente neste ponto de admitir que precisa de Jesus para ser salvo. E essa vem mediante a fé pessoal em Cristo Jesus. É esta graça especial que veio por meio de Jesus. A ela se deve a totalidade da salvação e redenção, santificação, glorificação de todos os santos. A graça especial inclui a chamada irresistível, a geração da fé e do arrependimento, o perdão dos pecados, a nova natureza do cristão, a segurança da salvação, a santificação progressiva, ou seja, aquela que nós todos os dias cuidamos, a perseverança da fé, a ressurreição do corpo, novos céus e nova terra, a glória por vir e a vida eterna, que é a soma de tudo isso. Confie em Jesus, nele você pode confiar. Talvez você que esteja me ouvindo nesse momento já se julgou indigno da salvação. Só que Deus está te oferecendo esse presente, para que você olhe para Jesus e admita que você precisa dele para ser salvo. Entregue a sua vida a ele e seja agraciado. Que o Espírito Santo possa consolar o teu coração, que a palavra de Deus possa encontrar morada, guarida na sua vida. Oremos. Querido Deus Pai, Filho, Espírito Santo, obrigado, Senhor, por este favor imerecido. Nós merecíamos a morte eterna porque nós pecamos, nós desobedecemos a Tua palavra. Mas o Senhor nos concedeu graça, o Senhor nos agraciou gratuitamente, o Senhor nos deu algo que jamais alguém poderia nos dar, o prêmio da salvação. Nós deveríamos ter sido condenados, mas o Senhor teve compaixão de nós e nos abençoou com a graça da salvação. Senhor, eu oro pela Tua igreja, eu oro pela família constituída, eu oro pelos enfermos, Senhor da glória, que sejam curados. Eu oro pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, e oro para que o Espírito Santo toque no coração, na vida daquelas pessoas que ainda não Te reconheceu, Jesus, como Salvador. Ainda não sentiu que o Teu amor foi sobremaneira grande de dar a sua própria vida para que nós pudéssemos ser salvos. É no nome de Jesus, meu Deus, que eu Te agradeço. Que o Senhor permaneça conosco. Amém.